Bem-vindo à comunidade Lobotomia. Você está convidado a entrar no mundo sombrio que existe nesse Brasil. Então se inscreva no canal. Sua participação é muito importante. Faz 3 anos que minha família e eu nos mudamos para uma casa antiga no Centro Histórico do Espírito Santo. Eu, minha esposa e nosso filho de 8 anos estávamos animados com a mudança. A casa tinha paredes altas, pisos de madeira gastos pelo tempo e janelas de ferro que pareciam guardar histórias de outras épocas. O proprietário nos contou que a construção tinha mais de 100 anos, mas que tinha passado por reformas recentes. Apesar do aluguel ser mais caro do que havíamos planejado, algo naquelas ruas de paralelepípedos nos conquistou de imediato. O quarto do nosso filho ficava no térreo, próximo a um pequeno pátio interno. Desde o primeiro dia, notei que as paredes precisavam de atenção. Havia marcas de lápis e frases curtas riscadas em pontos estratégicos. Não eram mensagens infantis nem brincadeiras, tinham um tom estranho, quase como avisos. Minha esposa achou curioso, mas me pediu para não tocar nisso na frente do nosso filho, para não assustá-lo. Decidimos então pintar o quarto. Chamei 2 amigos para ajudar, e ao final do dia, a parede estava lisa e nova. Naquela primeira noite, dormimos em paz. Porém, na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. As frases estavam de volta, nas mesmas posições, como se nunca tivéssemos pintado. No começo pensei que fosse reflexo da tinta antiga ou umidade, mas o efeito se repetiu por mais alguns dias. Não sabia o que pensar. As palavras eram curtas, enigmáticas, mas começavam a criar uma sensação desconfortável em mim. Algo naquele quarto parecia diferente. Era como se a casa observasse, silenciosa, aguardando que entendêssemos algo que ainda não conseguimos. Não havia explicação lógica, e a inquietação começou a crescer. Naquele momento, percebi que essa mudança não seria apenas física. Algo dentro daquela casa antiga já começava a nos envolver de forma inexplicável. Nos dias seguintes, percebi que a casa parecia ganhar vida própria. Cada manhã, ao abrir a porta do quarto do meu filho, encontrava pequenas mudanças que não tinham explicação. As frases reapareciam na parede, agora mais longas, quase formando pequenas instruções ou avisos, como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar. Às vezes, eram simples palavras, outras vezes, pequenas sentenças desconexas que me deixavam inquieto. Não toque nisso. Espere até escurecer, ele observa. O filho, curioso e silencioso, começou a olhar fixamente para certos pontos da parede, como se pudesse enxergar algo invisível. Perguntei a ele o que via, mas ele desviava o olhar e dizia apenas que eram amigos do quarto. Minha esposa começou a perceber meu nervosismo e me alertou para não comentar com nosso filho sobre as frases, para não alimentarmos medos que ele ainda não poderia compreender. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos leves vindo do quarto. Pensei que fosse meu filho se levantar, mas ao entrar, tudo estava em silêncio. No entanto, a sensação de ser observado era intensa. As palavras na parede pareciam mais escuras, quase pulsando a luz da lâmpada do teto. A tinta nova mal secou, mas as frases surgiam como se fossem escritas na hora. Era impossível explicar. Nos dias seguintes, comecei a perceber padrões nas frases. Algumas pareciam responder a pensamentos que eu tinha, como se alguém estivesse atento ao que eu planejava dizer. Em certo momento, uma frase surgiu que me deixou gelado. Ele sabe onde você está. Meu coração disparou e senti um frio que percorria todo o corpo. Comecei a evitar entrar no quarto sozinho, sempre chamando minha esposa ou esperando que nosso filho estivesse em outro cômodo. Em uma tarde chuvosa,
Enquanto eu pintava novamente uma parede que surgia com inscrições novas, uma sombra se moveu rapidamente pelo canto do quarto. Virei-me, mas não havia nada. A luz que entrava pela janela balançava com a chuva, e tudo parecia se distorcer. O silêncio foi quebrado apenas pelo sussurro do vento, que parecia repetir palavras que eu não conseguia entender. A tensão era palpável. Cada som, cada sombra me deixava em alerta. Percebi que a casa não era apenas antiga. Ela parecia guardar lembranças ou mensagens que queriam ser descobertas. Algo ali nos observava, manipulava o ambiente de forma quase inteligente, criando medo e dúvida. Comecei a anotar cada frase, cada mudança, na esperança de encontrar algum padrão. Mas quanto mais eu registrava, mais confuso me sentia. Nada fazia sentido, exceto a sensação de que algo sombrio nos cercava, nos monitorava, e que nosso filho, de alguma forma, estava ligado a tudo isso. A cada noite, a tensão aumentava. Passava horas acordado, ouvindo passos, rangidos e sussurros que pareciam vir das paredes. A sensação de perigo se intensificava, e comecei a questionar se a decisão de morar naquela casa tinha sido um erro irreversível. A inquietação não vinha apenas das frases ou do ambiente. Havia algo invisível que brincava com nossos medos, testando nossa coragem e nossa sanidade. Naquela noite, algo mudou radicalmente. O ar no quarto estava pesado, como se cada respiração fosse difícil, e a escuridão parecia mais densa do que o normal. Eu tentava manter a calma, mas meus sentidos gritavam alerta. Cada rangido do piso de madeira, cada sopro de vento que passava pelas janelas antigas, parecia carregar uma intenção. Senti que não estávamos apenas observando, mas sendo vigiados, estudados. Meu filho, que até então dormia tranquilamente, começou a murmurar palavras desconexas no sono. Aproximando-me, percebi que seus olhos estavam abertos, fixos no mesmo ponto da parede, imóveis e silenciosos, como se enxergasse algo que eu não conseguia ver. Minha esposa, sentindo minha inquietação, segurou minha mão, mas parecia tão assustada quanto eu. O silêncio era absoluto, mas carregado de tensão, como se a casa respirasse conosco. Foi então que notei algo aterrador. As palavras na parede haviam se reorganizado, formando uma frase que parecia viva. Elas surgiam como se fossem escritas na hora, e a caligrafia parecia pulsar. Saia agora, antes que ele chegue. Lia-se claramente, embora não houvesse ninguém ali. Meu coração acelerou. Uma onda de pavor tomou conta de mim. Cada músculo do meu corpo se enrijeceu, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Decidi aproximar-me lentamente, tentando não provocar nada. Quando cheguei a poucos metros da parede, uma sombra atravessou o quarto em velocidade impressionante. Meu filho gritou, despertando completamente, mas quando olhei, a sombra já havia desaparecido. A frase na parede mudou novamente, desta vez formando letras ainda maiores, quase ocupando todo o espaço. Não poderá escapar. Um arrepio intenso me tomou, e percebi que aquela não era apenas uma casa antiga, mas algo que reagia aos nossos medos. Desesperado, tentei acalmar meu filho, mas ele apontava para um canto escuro, tremendo, dizendo que ele estava ali. Olhei, mas não vi nada. O quarto parecia distorcido, o teto mais baixo, a sombra se alongando de forma impossível. Cada movimento provocava um eco estranho, como se houvesse alguém repetindo nossos gestos do outro lado da sala. Minha esposa começou a chorar baixinho, segurando nosso filho, enquanto eu sentia meu coração quase sair do peito. A tensão atingiu seu ápice quando ouvi uma voz sussurrando meu nome, lenta, firme, atrás de mim. Virei-me, mas não havia ninguém. As palavras surgiam na parede novamente,
como se fossem ditadas por algo invisível. Vamos ver até onde consegue fugir. Foi o suficiente para me fazer perceber que estávamos presos naquele lugar, mesmo sem portas trancadas ou janelas fechadas. A sensação de estar completamente vulnerável era avassaladora. Naquele momento, tomei uma decisão. Peguei meu filho no colo e saí do quarto sem olhar para trás. Cada passo que eu dava ecoava na casa, mas o silêncio voltou rapidamente, como se a própria casa tivesse se acalmado após nosso movimento. O terror não desapareceu. Ele se manteve latente, escondido nas sombras, pronto para se manifestar novamente. Mas naquele instante, conseguimos escapar da presença que parecia dominar aquele espaço. Saímos da casa naquela noite com o coração acelerado, carregando nosso filho nos braços, enquanto a sensação de algo invisível ainda nos seguia. Não houve gritos, nem sombras visíveis, apenas uma presença silenciosa, pesada, que parecia observar cada passo. Nunca mais conseguimos dormir tranquilos naquele bairro. Cada vez que lembramos daquelas paredes e das frases que surgiam sem explicação, um arrepio percorre nosso corpo. Após alguns dias, decidimos não retornar mais àquele lugar. O aluguel e as coisas que deixamos para trás perderam importância diante do que presenciamos. Nada do que vimos pode ser explicado por lógica ou ciência. Aquele espaço antigo, aparentemente inofensivo, carregava memórias e intenções que ninguém poderia compreender completamente. O mais perturbador é que nosso filho, mesmo agora, às vezes olha para um canto do quarto e sussurra palavras que não consegue explicar. Nós não sabemos se aquilo o marcou profundamente ou se apenas ficou guardado em sua imaginação, mas a sensação de que algo além do nosso alcance esteve ali é real. A história que vivemos não busca ser compreendida. Ela existe para lembrar que, por mais que tentemos controlar o ambiente ao nosso redor, há forças, lembranças ou presenças que permanecem ocultas. Às vezes, é melhor respeitar esses lugares e aceitar que certos mistérios devem permanecer sem respostas. Se você já sentiu uma presença inexplicável em algum lugar que parecia familiar, talvez saiba do que falo. Deixe aqui seu comentário. Nem tudo precisa ser visto para ser real. Nem todas as histórias terminam com explicação. Algumas apenas deixam uma marca silenciosa, que continua a ecoar muito depois de sairmos do espaço que nos assombrava. Até a próxima!